Amém. Você pode sentar. Graça e paz a todos, amém? Eu quero agradecer o louvor. Boa parte dessa turma caminha comigo lá em Xerém, é uma parte do nosso Ministério de Louvor. Quero agradecer o William, que me acompanha aqui. Quero agradecer aos pastores dessa casa, aos irmãos que me fizeram o convite, certo? Eu sou grato a Deus pela oportunidade que Ele me tem concedido. Eu quero, esse ano foi um ano de 10 anos da igreja que eu pastoreio. Então, dia 2 de junho, nós fizemos 10 anos de projeto Recomeçar lá em Xerém. Então, se um dia você passar por lá, faça-nos uma visita. Vai ser um prazer muito grande receber você. É um privilégio pastorear lá. E hoje eu tenho a honra de estar aqui com vocês. Eu quero fazer só uma reflexão com vocês. E eu preciso que você abra a sua Bíblia no Evangelho de Marcos. A partir do verso de número 35. Marcos capítulo 4, verso 35. Nós vamos ainda entrar um pouquinho no capítulo 5. Mas Marcos 4, 35 diz assim: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levavam consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se um grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já quase se enchia. E ele estava na popa do barco, dormindo sob uma almofada, e despertaram-lhe, dizendo-lhe: Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que estáis tão temerosos? Como não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: Mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Verso 1 do capítulo 5, diz: E chegaram do outro lado do mar, a província dos Gadarenos, e saindo ele do barco, lhe saiu logo ao encontro dos sepulcros um homem com um espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias alguém podia prendê-los. Verso de número 21, ainda do capítulo 5. E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, vendo, prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: Minha filha está à morte, rogo-te que venhas e lhe impõe as mãos, para que sare e viva. Feche os seus olhos neste momento. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a Tua palavra. Fala conosco não o que queremos ouvir, fala conosco o que precisamos ouvir. Remova deste ambiente toda distração, toda preocupação com o depois, porque o momento mais importante é o agora. Sabemos que o Senhor está neste lugar, e sabemos que o Senhor jamais reuniu um povo para despedir este povo de mãos vazias. Sabemos que esta igreja está neste lugar para salvar pessoas.
e para alimentar as pessoas durante esse processo, até um dia que vamos encontrar com o Senhor. Por isso, ó Deus, usa-me, continua falando conosco, em o nome de Jesus. Você pode dizer amém? Eu quero fazer uma reflexão com vocês sobre essas duas histórias. Primeiro, que pelo pano de fundo dessas histórias nós vamos encontrar famílias. Nós vamos encontrar estruturas familiares sendo atingidas, sendo abaladas, sofrendo. E nós vamos encontrar o mesmo personagem em ambas histórias, agindo de forma sobrenatural. A primeira coisa que nós vamos ver é um homem. Seu nome próprio nós não conhecemos. Me parece que todas as vezes que a Bíblia nos expõe a um ambiente cujo qual um nome próprio não estabelece a evidência, ela tem o propósito de fazer que nesse personagem possa ser introduzido o meu nome, o seu nome, o nome da minha casa, da sua casa, talvez não seguindo o mesmo modelo, o mesmo padrão, mas o que diz respeito à aplicação vai servir muito bem. A história deste homem é a história de uma família destruída por um homem que não consegue mais viver dentro de casa, por um homem que não consegue mais compartilhar a convivência com seus familiares. Ele enfrenta sérios problemas espirituais que o remove não apenas do convívio de seus familiares, mas ele está banido de todo o relacionamento interpessoal. Ele é considerado um louco pela sociedade que ele vive. Ele é um vivo vivendo no meio dos mortos, pois nós lemos que ele vivia entre os sepulcros, gritando e assustando pessoas. Se você olhar nos outros evangelhos, eles relatam que ele andava nu, atacando pessoas, gritando de dia e de noite no meio dos sepulcros. Quando nós olhamos para este homem, jamais imaginamos que ele teria uma casa, uma família, que ele teria alguém que poderia lhe esperar de braços abertos, que gostaria que ele estivesse são, em perfeita saúde, mas ele não estava. Ele estava removido do convívio. Nem sempre as famílias são atacadas por pessoas que vão abandonar seus lares. Muitas pessoas continuam morando no mesmo lar, só não fazem mais parte de um casamento sadio, de uma paternidade sadia, de uma filiação sadia, de um convívio sadio. Muitas pessoas moram na mesma casa, mas não vivem juntas, não são parceiras, não são cúmplices, não são sócias, não são amantes, dependendo do relacionamento com cada uma delas. Se essa história não aparenta ter nada a ver com você, muito cuidado, pois talvez ela só não aparenta porque você não gostaria de enxergar algumas coisas que precisam ser revisadas, revistas. Esta é a história deste homem. Ele está nos sepulcros, nas ruas, longe de sua casa. Às vezes eu me pergunto se ele não atacava pessoas, por que é que não mataram este homem? Já é tarde demais para ele, ele não é mais um garoto, a situação dele não é boa, mas lá está ele, percorrendo as ruas, gritando, atacando os outros, amedrontando pessoas, afastando pessoas de si. O evangelho não cabe nele, certamente, pelo menos na mentalidade de muitos. Mas quando eu leio o verso 35, ele diz: e sendo já tarde, disse-lhe Jesus: vamos para o outro lado.
Jesus chama seus discípulos a ir para o lado leste do mar da Galileia, o território de Decápolis, a terra dos gentios. Judeus não queriam frequentar aquele lugar, lá não tinha comida para eles. Lá o porco era um elemento de sacrifício a deuses pagãos. Não tem ninguém no ministério de Jesus que cabe para que possa ser enviado como missionário para fazer alguma coisa nas 10 cidades pagãs da Transjordânia. Mas o verso 35 diz, narrado por Marcos: já era tarde quando Jesus disse: vamos do outro lado. Do outro lado fazer o quê? O que tem daquele outro lado? O que nós vamos fazer lá? É um lugar impróprio, inadequado, inóspito. Eu não quero ir lá, ainda mais no fim do dia, e eu estou cansado. Provavelmente pescadores experientes, como Pedro, Tiago, André e João, podem olhar para o norte e ver as margens do Hermon, que as nuvens já estão se formando, que uma tempestade vai se abater sobre aquele mar. Para que entrar ali? Para ir para um lugar? Vamos fazer o que lá? Não tem ninguém, não tem uma congregação nossa, não tem nenhuma igreja aniversariando, não tem uma família que nos recebeu ainda. O que nós vamos fazer lá? Eles não sabem. Mas Jesus lidera a comitiva e ele disse: vamos para o outro lado. No caminho nós vamos enfrentar uma tempestade. No caminho nós vamos enfrentar a incredulidade dos discípulos, a incompreensão das pessoas. Mas Jesus está dizendo: mas nada vai me parar de ir, para que eu possa ir para o outro lado. Eu tenho algo para fazer do outro lado. Não interessa se as pessoas sabem ou não sabem, não interessa se elas desconfiam ou não desconfiam. Eu vim para fazer e eu vou fazer. E a tempestade não paralisa o barco, ele vai para o outro lado. É verdade. Os discípulos, provavelmente confusos, não sabem o que vão fazer lá. Quase morre numa tempestade de medo. Jesus ainda vai dormir durante a tempestade. O discípulo amedrontado começa a falar: olha, aí nós vamos perecer. E ele dormindo, vai morrer dormindo. De repente Jesus levanta e fala para o vento: cala essa boca. Fala para o mar: não quero nem marola, agora é piscina. Todo mundo quietinho, todo mundo se aquietou. Os discípulos ficaram amedrontados e estão chegando do outro lado com o barquinho. Quando Jesus desce, vai encontrar com quem? Será que tem algum ricaço lá? Será que ele vai visitar alguém muito poderoso? Assim que ele chega, não dá nem tempo dos discípulos se desfazer do susto da tempestade. O que vem é pior. Lá longe vem um cara pelado, correndo. Eu imagino o discípulo pensando: não dá para voltar para a tempestade, não? Lá estava melhor. Vem aquele maluco todo ferido, machucado. Ninguém dava nada por ele. Ele não era ninguém, ele era a escória. Ele representa pessoas que muitas vezes nós achamos que nunca serão alcançadas pelo Evangelho. Mas essa igreja só está aqui para mudar a vida de pessoas. Se você acredita nelas, isso não é importante. O importante é que Deus sabe quem elas são, e no momento oportuno elas virão para cá. Essas pessoas podem ser seu marido, pode ser sua sogra. Vai ficando mais difícil, certo? Essas pessoas podem ser um filho seu perdido, que está hoje perdido, não, mas não vai estar amanhã, porque seus filhos são herança do Senhor. Seu casamento hoje não está bem, e o de quem que está sempre bem? De ninguém. O dia que seu casamento não tiver mais problema, você não é mais casado, virou amiguinho.
Se tem uma coisa gostosa de um casamento, é a loucura que acontece nele durante isso. Aliás, os momentos melhores de um casamento é a paz depois da guerra. Lembra? Os melhores momentos foi depois daquela briga. Ai, vou te matar, infeliz, vá para os infernos. E você pensa, mas nós somos um, se eu for para o inferno você também vai. Então disse, então vem para o céu. Aquela coisa gostosa. Você está rindo de tu. Você consegue entender? Ambientes cujos quais as pessoas não dão nada, não conseguem ver futuro, não conseguem ver sucesso, acham que terminou. Jesus foi lá do outro lado e quem vem? Quem vem é o problema. E o problema vem na direção de quem resolve. Eu não sei o problema que você enfrenta hoje. Eu sei que Deus mandou eu vim aqui dizer para você: pega o seu problema e coloca na presença dEle. O que Ele pode fazer por você, o que você não pode. Você consegue entender isso? E agora? Veio o pelado correndo. Eu imagino a cara dos discípulos. E Jesus olhando, pensando o quê? Lá vem o pelado, lá vem o vestido, lá vem o maluco, lá vem meu evangelista. Mas ele é um louco para vocês, para mim não. Você só consegue enxergar o que está diante dos olhos. Eu consigo ver além. E lá vem o cara correndo. Eu acho isso muito legal. Quando ele chega, o demônio já fala com Jesus: o que tenho eu contigo, Filho do Altíssimo, para você vir me perturbar? Note que o demônio está mais bem informado que o discípulo. Até o demônio já sabe o que Jesus foi fazer, e o discípulo não. O demônio falou: o que tenho eu contigo, Filho do Altíssimo, para você vir me perturbar? Jesus falou: como é que é seu nome, rapaz? Ele falou: meu nome é Legião, porque nós somos um montão nesse recipiente. Jesus falou: não quero saber a quantidade. Desocupa. Sai voado. Numa linguagem carioca, a casa caiu, maluco. Vaza. Vá embora desse camarada, porque eu atravessei a tempestade, a incredulidade dos discípulos, o horário avançado, e vim aqui só por causa dele. Você acredita que Jesus pode ter vindo hoje a esse culto só por sua causa? Só por causa de um parente seu? Levanta a mão. Só por causa de um milagre que você precisa? Só por causa de uma porta aberta nessa terra, uma janela aberta nos céus? Você consegue entender isso? A relevância que você tem para Ele? Quanto aquele homem valia para aquela sociedade? Nada. E Jesus enfrentou tudo para encontrar com ele, sim ou não? E agora os demônios falaram: a gente pode sair desse cara e entrar naqueles porquinhos que está ali? Jesus falou: nos porquinhos pode, é só sair. Os demônios entrou nos porquinhos, depois você lê, que eu não sou obrigado a ler tudo. E aí jogou os porquinhos num precipício que tinha dentro d'água. O cara tomou um banho, trocou de roupa, e agora Jesus está só conversando com ele. Quem é que chegou? Os donos dos porquinhos. Alguém foi lá avisar que mataram os porquinhos dele. E vem os caras. E alguém deve ter falado: ó, aquele lá era o doido, o que está vestido era o pelado. O outro, eu acho que é mais doido que o doido, porque veio aqui para libertar o maluco, vestiu e já está discipulando. E os porquinhos de vocês, ó, infelizmente, faleceram. Alguém foi lá e falou assim, falou com Jesus: matador de porquinho, você matou nossos porquinhos? Vai embora agora da nossa terra, matador de porquinho. Some daqui. Jesus falou para os discípulos: todo mundo no barco, vamos embora, ninguém mais nos quer aqui. Vamos embora.
Quando ele está saindo, o camarada que fora endemoniado falou com Jesus: Jesus, deixa eu ir com o Senhor, me leva junto contigo. O Senhor mudou a minha vida, o Senhor me deu um norte, me deu sentido, me leva contigo. Jesus falou assim: não. Vá para a tua família, cara. Vá para a tua casa, vá para os teus. E mostra para ele quão grandes coisas fez o Senhor por você. E como Ele teve misericórdia de você. Eu acho esse texto sensacional. O cara agora, eu imagino, pensa a família dele. Não sei quem ele tinha de família, também não sou obrigado a saber tudo. Olhando ele vindo. Será que é fulano? Mas está vestido, está equilibrado. Depois de um encontro com Jesus, nós temos que voltar para casa. Mas não podemos voltar da mesma maneira que nos encontramos com Ele. Nossa família tem que ver em nós. A comunidade que nós participamos tem que ver em nós a mudança que Cristo fez. Agora ele volta para casa, sim ou não? Sim ou não? Isso. A terra dos gentios. Agora recebe um missionário, o ex-pelado, o ex-maluco, o ex-esquisito, porque Jesus acreditou. Nunca dê ninguém na sua casa como perdido. Nunca dê ninguém na sua vizinhança como perdido. Saiba de uma coisa: Jesus pode mudar qualquer pessoa, qualquer situação. Ele pode entrar com providência a seu respeito nessa noite. É para isso que a igreja está aqui. A igreja não está aqui para te dar desesperança. Pensa numa igreja que pregasse assim: pastor, pensa se o pastor subisse aqui e falasse assim: olha, gente, estamos vivendo momentos muito difíceis, tendência a piorar. Jesus está voltando às portas. Se prepare para as dores, para perder. Tá bom? Se prepare para o sofrimento, para a dor, para o caos. Mas você vai morar no céu. Deixou de ser culto, virou filme de terror. A igreja não está aqui para isso. A igreja está aqui para dizer para você: ainda que o inferno se levante, Deus vai se levantar a nosso favor. A mão forte do Senhor irá nos sair em socorro. Nossos filhos, nosso casamento, nossa casa, nossos negócios, nosso bairro, nossa cidade, nosso país pertence ao Senhor dos exércitos. Aqui não tem negócio de desânimo, não. Entendeu? Ainda dá tempo. Marco disse que já era tarde, mas Jesus foi. Agora sabe o que é mais? Grave aí, ó. Fale comigo assim: Marcos 5. Qual o capítulo de Marcos? Versículo 1. Marcos 5. Só para você ler depois em casa. Você tem que conferir o que eu estou falando. Então, Marcos 5, 1. Amém? No finalzinho do capítulo 7, 2 anos e meio depois, Jesus volta a Decápolis. Final do capítulo 7, já entrando no 8, onde Jesus faz a segunda multiplicação dos pães. 2 anos e meio aproximadamente, Jesus volta em Decápolis com seus discípulos. Quem Jesus deixou em Decápolis dizendo: vá para a tua casa e para os teus? Quem? O ex. Pode falar endemoniado, mas só fala ex. Porque às vezes você é o ex mentiroso, ex caloteiro. Entendeu? Às vezes tu também é ex. Você é uma moça, uma ex que os outros pegavam, mas não pega mais, que agora está sob nova administração. Você era um ex-nó cego, um ex. A maioria de nós aqui somos ex alguma coisa que você não gosta de lembrar. Você só lembra o ex dos outros. Por isso que eu uso o símbolo do papel higiênico. Porque não tem nada que nos ensina a olhar para nós mesmos mais que o papel.
Papel é um exemplo de autoexame. Quando você vai ao banheiro, você se limpa, você joga o papel fora? Sim ou não? Claro que não, gente. Lembra, você se limpa e joga fora? Não, você limpa. Examina. Aí depois você joga fora. De acordo com o exame, você decide se passa de novo. Certo? Quer dobrado, quer um novo. Aí você passa de novo, joga fora? Aí você fala, agora melhorou. Não está 100% não, eu ainda tenho que vasculhar aqui, ó, a ala. Enquanto não sair, limpinho tu não para. Gente, não dá mais tempo de ficar olhando para a vida dos outros. Você está entendendo? Chegou o nosso momento, a nossa hora. Nós vamos viver o incrível, o sensacional, o extraordinário, porque Ele não rompe barreiras para entrar na nossa vida. Ele não vê situações difíceis. É assim que funciona. Ele quebra as barreiras para entrar na nossa vida. No capítulo 8, segunda multiplicação dos pães, Jesus volta em Decápolis. Sabe quantas pessoas tem para ouvi-lo? 4.000 homens, sem falar mulheres e crianças. E quem é que Jesus deixou lá para pregar a palavra durante esses 2 anos e meio? Um ex-endemoniado que ninguém dava nada por ele. Porque Jesus chegou. E quando Ele chega, ninguém pode aprisionar um dos seus. Você crê que vai ver seu marido liberto? Seus pais libertos? Seus filhos libertos? É isso aí. Agora alguém tem que ir para casa levando Jesus, lembra? O ex-endemoniado, os demônios saíram, Jesus entrou e ele voltou para casa sozinho, sim ou não? Ele voltou para casa com? Então você tem que voltar com Jesus. As pessoas vão olhar para você, vão te confundir. Nossa, será que é ela mesmo? Nossa, ela está esquisita, agindo estranho. Ela era nervosa, está mais pacífica. Ele era, nossa, está tão esquisito. Quando Jesus entra, as pessoas ficam com dificuldade de não reconhecer. Eu lembro um tempo atrás, eu moro em Xerém, nasci e moro lá. Então tem muita gente que cresceu comigo, que até hoje não consegue me chamar de pastor. Jogou bola comigo, brincou comigo. E esse dia eu estou atravessando a rua. Do outro lado encontrei um garoto que estudou comigo. Ele falou assim, nossa, Cláudio, você mudou, hein? Falei, mudei? Mudei por quê? Ele falou, não, porque você estava atravessando ali, estava atravessando uma menina saindo da academia e você nem olhou. O cara estava olhando para onde eu estava olhando e graças a Deus que eu não vi a moça, porque corri o risco de eu ter visto e ter olhado só para a conferência, né? Que eu me converti, mas sou macho, louvado seja Deus. Até meu lado feminino é lésbica, gosta de mulher. Sai fora, rapaz. Mas o que eu quero que você entenda é que está todo mundo de olho em você. E quando as pessoas olharem para você, sabe o que elas verão? A manifestação do Cristo vivo, a manifestação da palavra de Deus. Posso ouvir um amém da igreja? Crente cheio de Deus. Mas eu também li que Jesus entrou no barco e voltou de novo. E agora vamos para a segunda história. Agora o cara não é um pelado, ele é o chefe da sinagoga. Seu nome é Jairo. Ele é um religioso, um homem de oração. Ele é um dizimista. Ele é um ofertante. Ele é um conhecedor profundo do Velho Testamento. Ele é o líder de uma sinagoga. Mas ser um crente, conhecedor da palavra,
cumpridor de suas obrigações, não o deixa imune a problemas. Seria bom se tudo isso nos afastasse ou erradicasse as dores, mas não é assim que funciona. É lógico que uma vida correta diminui as dores, isso é fato. Quanto mais assertivo você se torna, menos dano você enfrenta. Mas Jesus foi claro em dizer que enquanto estivéssemos no mundo, enfrentaríamos aflições. Elas viriam. Quando eu me torno assertivo, elas vêm, mas numa carga bem mais amena, é verdade. Aqueles que cometem erros, aqueles que levam a vida sem observar os princípios, eles sofrem muito mais. Costumam achar que aqueles que sofrem menos têm sorte, mas não é sorte, são decisões. Se a pessoa está na igreja ou não, muitas vezes isso é bem relativo, porque alguém pode estar dentro da igreja quebrando princípios e fora da igreja cumprindo princípios. Dentro da igreja perdendo o mundo, fora da igreja ganhando o mundo, fora da igreja perdendo os céus, dentro da igreja ganhando os céus, dentro da igreja ganhando os céus, dentro da igreja ganhando o mundo, porque não é uma permuta. Eu não preciso, para ganhar o céu, perder o mundo. Eu posso ganhar os céus sem perder o mundo, aplicando os princípios e os valores na minha vida. Jairo era um homem religioso, mas ele vê sua filha ficar doente. Ela tem apenas 12 anos de idade. Ela não vai bem. As coisas não estão boas para a casa de Jairo. Jairo está vendo sua filha morrer. Ele é o chefe da sinagoga. Provavelmente pediu aos seus amigos, correligionários, os nobres de sua sinagoga, que levasse sua menina em oração ao Jeová Rafá, o Deus que cura. Mas isso não funcionou. Provavelmente ele também deve ter feito uma oferta a Deus para que a sua menina fosse curada, mas ela não foi. Jairo olha para a sua menina e vê sua menina morrer, mas não muito longe de Jairo. Aliás, bem mais perto do que você possa imaginar. Se você for hoje a Cafarnaum, a casa da sogra de Pedro, onde Jesus residia, é poucos metros da sinagoga, intitulada Sinagoga cuja qual Jairo pertencia. As notícias a respeito de um homem curando pessoas chegou à sinagoga. Aliás, foi um dos primeiros lugares que ela chegou, foi a sinagoga. Ele anda curando pessoas, ele anda libertando pessoas. Porém, Jairo tem um problema. Jesus Cristo é visto pelo ambiente que ele frequenta como um charlatão. Jesus Cristo é um inimigo da sinagoga. Ele é visto como um inimigo porque ele anda pregando uma vida sem hipocrisia. Ele anda pregando algumas coisas que contrariam os interesses dos sacerdotes. E Jairo é um desses. Mas a menina de Jairo está morrendo. Mas não dá para procurar Jesus. Se Jairo procura Jesus, ele perde o prestígio da sinagoga. Se as pessoas descobrem que Jairo se rebaixou como um líder da sinagoga para falar com Jesus de Nazaré, ele vai sofrer grandes retaliações em seu ambiente religioso.
Só que o que está em jogo é a vida da filha de Jairo. Então Jairo tem sua filha, seu prestígio. Às vezes você fica entre seu trabalho e as exigências das demandas, das metas, das necessidades e seu casamento. Às vezes você fica diante do ativismo e do cuidado de seus filhos, da presença. É muito mais fácil dar para ele um iPhone do que dar para ele 1 hora de você por semana. É muito mais fácil dar para ele um bom colégio do que dizer eu te amo e abraçá-lo ou abraçá-la. Às vezes é muito melhor botar sua mulher num carrão do que sentar com ela, comer uma pipoca, assistir uma série, jogar o restante da pipoca um no outro e sorrir. É muito mais fácil pagar um bom plano funeral para seu pai, botar para ele uma boa acompanhante, do que tirar um tempo para levá-lo na pracinha, para tomar um sol, para sorrir e brincar e ouvir as mesmas histórias de sempre. A história é a mesma. Jairo precisa decidir se ele quer o prestígio da sinagoga, o respeito das pessoas, o olhar de admiração, ser ovacionado, reconhecido, isso pelos seus colaboradores, pelos seus vizinhos, pelos seus sócios, pelas autoridades da igreja. Isso, vamos vender uma boa aparência para as pessoas. E a nossa casa? A nossa casa está morrendo, a nossa esposa está morrendo, nosso casamento está morrendo, nossos filhos estão morrendo, nossos pais estão morrendo de inanição. Eles têm fome de você. Há uma canção de Padre Zezinho que eu gostava muito de ouvir quando eu era novo. Das muitas coisas do meu tempo de criança, guardo vivo na lembrança o aconchego do meu lar. E tantas vezes vi meu pai chegar cansado, mas aquilo era sagrado. Um por um ele afagava e perguntava quem fizera estrepulia, e mamãe nos defendia, e tudo aos poucos se ajeitava. O sol se punha, a viola alguém trazia, todo mundo então queria ver papai cantar com a gente. Desafinado, meio rouco e voz cansada, ele cantava 1000 toadas, seu olhar num sol poente. Correu o tempo e hoje eu vejo a maravilha de se ter uma família, quanto tantos não a tem. Há tantos filhos que, bem mais do que um palácio, gostariam de um abraço e do carinho entre os seus pais. Se os pais amassem, o divórcio não viria. Chame a isto de utopia, eu a isso chamo paz. Pessoas morrendo em meio a edredons luxuosos, lençóis de 1000 fios, geladeiras, freezers, micro-ondas, séries. É isso. É meu cargo na sinagoga, ou minha filha viva. Eu acho que não vai dar para ter os dois. Minha filha ou a sinagoga? Jairo disse: eu vou ficar com meu casamento, eu vou ficar com minha filha, eu vou ficar com minha vovó, eu vou ficar com meu papai, eu vou ficar com minha esposa, eu vou ficar com os meus, porque no final o que sobra é só isso.
Não se engane. A maioria das pessoas, elas não gostam de você, só gosta do que você está fazendo. É só parar de fazer que elas vão embora atrás de outras. E é assim que a vida funciona. Jairo agora vai falar com Jesus. É de dia. Ele não tem o privilégio de Nicodemos, de ir à noite escondido. Não dá. A menina dele está morrendo. Jesus está chegando do outro lado. Lembra a história do cara pelado que ele curou? Ele está voltando para casa. Cafarnaum, Tábca, do lado. É ali que ele está descendo. E Jairo então não quer saber de sinagoga, não quer saber da opinião dos outros, não quer vender mais uma boa impressão. Eu vou falar com Jesus, vou dobrar meu joelho e vou falar: eu estou precisando do Senhor na minha casa, eu preciso do Senhor na minha família, eu preciso que o Senhor entre com providência a meu respeito. Mas o que vão pensar de você, Jairo? Eu não quero saber o que vão pensar de mim. Tem algo que é superior a isso. É o futuro da minha casa, da minha família, meu casamento, é a comunhão, é essa mágoa que tem que cair por terra, são essas lembranças que andam te corroendo. Foi a política que nas últimas eleições acabou com a comunhão entre você, entre essa guerra de polarização. E que se prepare, porque me parece que o que sobrou da outra vez corre o risco de terminar agora, porque está mais polarizado do que antes. Isso não pode acabar com a nossa casa, com a nossa família. Nós como igreja não podemos deixar isso acontecer. E Jairo vai, dobra seu joelho e diz: Senhor, minha família, minha filha está morrendo, dá um pulinho lá em casa. Você lembra o que falava de Jesus na sinagoga? Na sinagoga dizia que Jesus tinha poder, porque ele era cheio de demônio. Sabe o que falava? Que ele ia nas festinhas e era um comilão. As pessoas batiam nele. Quando Jairo chegou e falou: o senhor vai na minha casa, o que é que ele falou? Não vou. Dane-se sua garotinha, que morra. Foi isso que ele falou? Falou não, falou: Jairo, vou dar um pulinho lá na sua casa, vamos lá. Eu imagino Jairo cheio de pressa, que a garotinha dele está morrendo, e Jesus andando tranquilão. E Jairo: vamos lá, Jesus, vamos lá, poxa. A garotinha está lá, ó, só assim. Vamos embora. Está morrendo, o interruptor já está quase apagando. Quando de repente, quem é que vem? Me ajuda aí, gente. A mulher do fluxo de sangue, só gente de família, ó. Vem uma dona, eu imagino 12 anos sangrando, deve estar com anemia, mia. Vem ela, coitadinha, né? Já foi no SUS, não funcionou nada. Perdeu o dinheiro todinho, vem ela. Deve estar branquinha. Quem é que vem passando? O chefe dos crentes. Indo para casa de quem? Do Jairo. Ela falou: é nessa que eu vou. É hoje que eu vou ficar curada. Que eu não sei qual é o seu problema, eu sei quem é a solução para você. Entendeu? Então para com esse negócio. Ah, pastor, eu vim nesse culto aqui só. Mas para mim não tem mais jeito não. Então você veio no lugar errado. A igreja está fazendo 11 anos. Na festa de 11 anos, quem ganha presente é você. Ele vai te presentear com um milagre. Você pode ter certeza disso. Então para com essa palhaçada. Detesto isso. Esse dia a mulher falou comigo: pastor, homem nenhum presta. Pastor, não quero mais saber de homem, sabe? Homem nenhum presta. Eu falei: nossa, a senhora está rodada, hein?
Já provou os... Até eu olhei para ela e pensei, será que já peguei e não lembro? Homem nenhum presta. O que ela está me descrevendo é a dor de tentativas ruins. Cuidado, você pode estar rindo de tudo. Volta aqui para o texto, foi só para dar uma alegradinha em você. Olha só, olha agora. Ela foi lá e tocou em Jesus, sim ou não? Ela ficou curada, sim ou não? E ela foi embora para casa? Sim ou não? Foi curada e foi embora para casa dela, agora tomar um banho, tirar aquela roupa, aquela coisa toda, passar pela purificação, porque ela estava sangrando, e voltar para o convívio de sua família, sim ou não? O ex-endemoniado já está vivendo com a família, sim ou não? Mas o problema agora é Jairo. Quando a garotinha, quando a mulher está saindo para ir embora, curadinha, quem é que chega? Uns caras da casa do Jairo. Falou, Jairo, ô Jairo, garotinha, ó. Sua garotinha já morreu, Jairo. Poxa, deu dó, não deu não? Pô, não deu pro Jairo, ó. A garotinha do Jairo morreu. Sabia disso? Soube disso? Você não disse? Soube não, né? A garotinha morreu, sim ou não? Sim ou não? Isso. E o que o pessoal falou? Não incomode mais o... Já é tarde. Jesus olhou para o Jairo. Deve ter olhado com aquela cara assim, ó. Jairo, eu ainda vou lá na sua casa. Falou? Não temas, crê. Eu ainda vou na sua casa, Jairo. Estão dizendo que não tem mais jeito, mas eu vou. Eu imagino o Jairo chorando, indo para a casa dele. E Jesus, quando chegou na casa do Jairo, fala assim, chegou na casa do Jairo, Jesus não deixou ninguém entrar, a não ser o Jairo, fala Jairo, a mulher do Jairo, o Pedro, o Tiago e o João. Eu acho que foram esses três que entrou. O Judas entrou? O Tomé entrou? Porque tem gente que não pode ir contigo, não. Tem umas pessoas que tem que ficar. Cuidado quem se leva contigo. Porque presta atenção, imagine lá dentro daquele quarto, se está o Judas, e o Jairo fala assim para o Judas: Judas, minha garotinha morreu, Judas. O que o Judas podia falar? Morreu mesmo, menino. Tá branquinha, ó. Você só tem ela? Meu sentimento. Se fala com Tomé: Tomé, minha garotinha morreu. Tomé, sério? Nem acredito. Mas ele levou essa turma? Você tem que saber com quem você carrega com você. Para de andar com Zé Ruela, com Zé Rosquinha. Você tem que andar com quem te empurra para frente. Se Jairo fala com Pedro: Pedro, minha garotinha morreu, o que Pedro ia falar? Cala a boca, ô Jairo. Se você vê o pelado com o filho libertar, mandou o vento calar a boca. O cara manda até no vento. Você está entendendo? Carrega com você, para de andar com gente ruim. Pastor, não tem ninguém ruim. Sério, repita comigo: quem começa achando que todos são bons, termina achando que todos são maus. Quem começa achando que dá para viver com todos, termina achando que não dá para viver com ninguém. Para de levar todo mundo na sua casa, que se você já levou todo mundo, hoje você não leva mais. Se você já contou seu segredo para todo mundo, hoje você não conta para ninguém. Se você já emprestou dinheiro para todo mundo, hoje você é um munheca de samambaia. Não empresta, porque você se aborreceu. Sim ou não? Isso. Tem gente. Agora está lá a turma de Jesus e a menina está morta, sim ou não? Sim ou não? É isso aí, está mortinha. Jesus chegou atrasado. Ele olhou para a garota e falou:
Ó, na minha tradução, tá? Garotinha, deixa para você morrer outra hora. Tá bom? Talita, cum. Menina, levanta. A menina distribuiu assim. Já deu uma levantadinha, Jesus já avisou. Dá comida, porque agora é filho de crente. E filho de crente come, sabe como é que é o negócio, né? Deixa eu te falar uma coisa, nessa noite. 3 famílias receberam de volta os seus. A família de alguém que tinha problemas espirituais. A família de um indivíduo ou uma mulher que tinha uma doença, que era o demônio no gadareno, o fluxo sanguíneo na menina, ou na mulher, ou a morte na menina. As 3 passagens falam de distanciamento. Ele morava na rua, a outra morava de casa, dentro de casa, mas não podia sentar, não podia tocar, não podia fazer nada, porque era impura. E a outra, a menina estava morta. As histórias convergem para o mesmo personagem central, a Cristo. E Ele fez por essas famílias o que ninguém podia fazer. A história deles é passado. O presente é a nossa história. É o hoje, somos nós. Então eu queria que você ficasse de pés neste momento. Fica de pés. Este culto está terminando e eu não posso ir com você. O pastor não pode ir com você, mas tem alguém aqui que pode ir com você. Esse alguém é o Espírito Santo de Deus.